Obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma oportunidade, obrigado por mais uma aula, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua presença em nós, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque a sua presença em nós nos torna, Senhor, a mesma esperança que o Senhor comunica. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu toque curador. Obrigado, Senhor, pelo seu olhar de misericórdia, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, pelo escândalo da cruz, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou, Senhor Jesus, enquanto nós éramos inimigos seus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sofreu o nosso sofrimento. O Senhor morreu a nossa morte. O Senhor se entregou por nós, Senhor Jesus. Nos faz, Senhor, essa noite, Pai. Nos faz, Senhor, nessa aula. Não importa a hora que você está vendo essa aula. Mas nos faz, Senhor Jesus, como o Senhor é. Que nós consigamos, Senhor, a começar por mim, Senhor, absorver aquilo que as Escrituras nos dizem sobre você. Senhor, nos dê sabedoria, porque a tua palavra diz que aquele que falta sabedoria, peça que o Senhor concede, sem julgamento. Então, Jesus, nos concede sabedoria, Senhor, para que a sua palavra faça sentido em nossos corações, para que a sua palavra, Senhor, gere fruto em nossos corações. Para que a sua palavra seja viva em nossos corações, para que nós possamos derramá-la sobre toda a tribo, língua e nação. Nos dê a sua ousadia, Senhor. Nós queremos essa ousadia, Senhor, onde o Senhor falou com autoridade, Senhor, no meio de um sistema opressor, onde o Senhor falou com a autoridade daquele que sabia quem era e de onde veio, no meio de um sistema preparado para se defender. Nós queremos essa ousadia para que nós manifestemos a sua cura, para que nós manifestemos a sua libertação, para que nós manifestemos a sua salvação. Nós queremos isso, Jesus. Que não seja eu aqui falando. Eu oro, Senhor, para que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar nesses dias. Para que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer comunicar através da minha vida, através dessas aulas. E seja lá quem elas atingirem, que eu honre, Senhor, e que eu tenha zelo e cuidado com esse talento que o Senhor colocou sobre mim, para que eu multiplique isso e devolva isso a Ti, Pai, da melhor maneira que eu consiga fazer. Obrigado a todos, Senhor, que com o coração aberto chegaram até aqui, Senhor, que assistiram às outras aulas ou que estão chegando agora. Prepara o coração, Senhor, de cada um, para que aquilo que o Senhor quer comunicar através de mim e dessa aula alcance o alvo. Eu peço isso em nome de Jesus. Vamos lá, gente. João 9. João 9. Beber uma aguinha, que é bom. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Esse homem, os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Você repara que
Jesus, ele colidia violentamente contra a religião. Jesus colidia violentamente, de uma maneira contundente, contra as crenças limitantes da sua época, que são as mesmas de hoje. Crenças que limitam o poder de Deus, crenças que tentam colocar o evangelho num sistema de padrões e uma caixa controlada. Porque para aquela época, para um cego, alguém com problema de nascença, era fruto de algum pecado geracional, algum pecado dos pais, dos avós. E Jesus, ele chegou nesse sistema de créditos e débitos e manifestou a sua soberania. Porque o sistema opressor, ele precisa constantemente de um alvo nas costas. Isso gera manipulação. A terceirização de culpa, o depósito de acusação. O objetivo principal disso é manipulação. Os sistemas opressores de cada época têm processos parecidos. Até hoje nós vemos isso, onde culpa e acusação tentam controlar o povo de Deus. Culpa, acusação, medo tentam balizar a nossa fé até hoje, para que nós sejamos conduzidos como um rebanho na direção do abatedouro. Mas Jesus, ele se mostra soberano sobre qualquer narrativa. Jesus é acima de qualquer narrativa. A função da cegueira desse homem é manifestar a glória de Deus naquele tempo. A função da cegueira naquele homem é a manifestar a glória de Deus a partir daquele tempo. Porque o relato bíblico de cura, especificamente dessa cura que nós estamos falando, ela reverbera até hoje. Porque eu não sei se você já teve a oportunidade, em nome de Jesus eu declaro isso, porque o poder que opera em Jesus opera em nós. Ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores. O mesmo poder que curou esse cego opera em nós até hoje, mas algumas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de perceber a glória do Senhor. Mas através do relato bíblico, através, por exemplo, dessa cura desse cego, nós recebemos o encorajamento, porque o testemunho é fundamental. O testemunho é fundamental para que o profético ele seja percebido no povo do Senhor. O testemunho é fundamental para a edificação da fé do cristão. Então, aqueles que não tiveram a oportunidade de perceber, de testemunhar, de ver uma cura, o poder do Senhor, nós podemos receber o encorajamento através do texto bíblico até que nós tenhamos essa experiência. Porque os sinais seguem aos que creem. Nós somos filhos amados do Senhor. Nós recebemos a unção, dons e talentos para que nós operemos sinais e maravilhas assim como ele. E é por isso que hoje o ataque principal na vida do cristão é um ataque à identidade. Porque o cristão que não sabe quem é, ele não sabe o que pode fazer. Hoje, ainda hoje, nós estamos sendo bombardeados por uma tentativa de invasão filosófica no cristianismo. Uma ideia de Jesus filosófica, num retorno pré-socrático, num retorno ao logos grego,
não ao verbo da vida. Porque o evangelho é sobre o poder de Deus. O reino de Deus é sobre o poder manifesto de Jesus em nós. Não a filosofia. Sabedoria, discernimento, também é uma manifestação do poder de Deus, mas os sinais seguem aqueles que creem. Então, em nome de Jesus, eu declaro experiências incríveis para você que está ouvindo esse vídeo, para vendo esse vídeo, experiências pessoais, para que vocês tenham ousadia de declarar curas, profecias, palavras de conhecimento, para que o Senhor seja percebido, assim como o poder de Deus foi percebido por aquele homem através dessa cura. Então, a função da cegueira, a função do que era um problema, é manifestar a glória de Deus naquele tempo e através daquele tempo. Porque nós somos chamados para manifestar a glória de Jesus hoje, agora, nesse tempo. Existe um processo de anestesia espiritual onde cristãos eles se recolhem numa caixa de salvação esperando a segunda vinda de Jesus. Mas se nós abrirmos o olho hoje, se você que está vendo esse vídeo, você abriu o olho, você abriu o olho hoje, é porque tem trabalho a ser feito. Porque nós somos sacerdócio real, povo separado, nação santa, para anunciar ao mundo as grandezas daquele que nos retirou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Então, nós somos a esperança do mundo, nele. Nele nós somos a luz do mundo. Então, quando ele diz, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, é porque existe uma missão hoje para você. Charles Spurgeon, ele dizia que ou o cristão é missionário ou ele é impostor. Nós somos missionários nas nossas áreas de influência. Você é missionário nas suas áreas de influência. Você pode ser um missionário no sentido clássico e tradicional da palavra, um missionário das nações, para que você leve o evangelho a áreas não alcançadas, para que você leve o evangelho em lugares onde precisa de solidificação e consolidação, como a Europa. A Europa está precisando de missionários cristãos para que as igrejas lá se consolidem dentro daquele sistema de frieza espiritual. A Europa precisa talvez de mais missionário do que a África, por exemplo. A África precisa de recursos. Nós somos missionários nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades e escolas, no nosso condomínio. Nós somos missionários, às vezes, na nossa família, principalmente na nossa família, para que nós levemos de uma maneira ousada o Evangelho, sem recuar. Porque se nós somos a luz do mundo, como diz em Mateus 5, 14 e 16, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então nós precisamos realizar a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. Porque Jesus disse àquele tempo: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Naquele tempo, o próprio Jesus, em carne, ele estava ali. Hoje, eu pergunto, aonde está Jesus nos dias de hoje? Fica essa pergunta para você. Aonde está Jesus? Jesus está no mundo? Jesus está no mundo, gente. E aonde ele está? Nós somos tabernáculo dele. Jesus habita em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós nos dá um espírito de ousadia ao qual podemos clamar Abba, Pai.
Cristo em nós nos faz filhos. E a criação aguarda ansiosa a manifestação desses filhos. A criação aguarda ansiosa em frustração por causa daquele que a sujeitou à frustração. A criação aguarda ansiosa a nossa manifestação. A manifestação dos filhos maduros. Então pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Foi o conselho de Paulo a Timóteo. Pregue o evangelho com ousadia. Agora, não recua, avança. Você já reúne agora, você que aceitou Jesus, você já reúne agora todas as condições para que você pregue o evangelho, porque o Espírito Santo, você recebendo Jesus no coração, ele vai te dar palavras quando você precisa de palavras. Então é necessário que nós, como cristãos, amadureçamos o relacionamento com esse Espírito Santo. Porque ele é a luz do mundo. E ele habita em nós. Porque assim ele escolheu. Ele escolheu se revelar nesses dias em nós e através de nós. Jesus, que honra. Nós honramos, Senhor, o seu amor, porque o Senhor não precisa de nós para nada. Mas o Senhor escolheu que nós sejamos coparticipantes disso, mesmo sendo quem nós somos, mesmo errando da maneira que nós erramos. Então, Jesus, aqui nessa aula, nesse momento, eu faço uma pausa para honrar o seu amor, Senhor. Para honrar o seu amor, a sua decisão que nos resgatou. A sua decisão nos resgatou, Senhor. Amém? Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, se parece só com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Irmãos, existem várias hipóteses do porquê Jesus usou saliva com terra. No final das contas, aquilo que não está na Bíblia, a gente não ensina. Existem vários estudos, várias hipóteses, algumas bem interessantes até, mas eu não vou me ater nisso aqui. O que eu quero pontuar é como Jesus manifesta o seu poder. Porque às vezes nós esperamos grandes coisas, às vezes nós esperamos um formato, né? Porque até hoje existem pessoas que creem mais em formato A, B ou C. Tem pessoas que, para a cura acontecer, tem que ter uma manifestação gráfica. Tem pessoas que não acreditam nas manifestações gráficas, tem pessoas que caem, tem pessoas que ficam em silêncio. Tem pessoas que são curadas no toque. Eu já vi pessoas sendo curadas até com chutes e pisões. Eu fui curado com um pisão no pé, de uma fascite plantar. Então, como Jesus manifesta o seu poder? Como ele quiser. Jesus faz o que ele quiser, da maneira que ele quiser, no formato que ele quiser. Eu creio que essa é a maior extração que a gente pode fazer desse fato. Porque muitas vezes nós tentamos dar forma ao mover do Senhor
E no final das contas, a única coisa que a gente consegue é limitar o poder dele em nós. Limitar a liberdade em nós. Então, o que a gente precisa ter em mente é que ele opera como ele quiser. Ele é Deus e nós não somos. E a outra coisa que eu gostaria de pontuar com esses versículos é qual é o tipo de pessoa que ele escolhe curar, operar, ungir. Qual é o tipo de pessoa? Porque muitas vezes nós, às vezes, acreditamos, por conta de religiosidade, ou seja lá o que for, que nós precisamos ter um formato, ser um formato de crente. Até as nossas orações, às vezes, são padronizadas, porque assim nós entendemos que o Senhor vai se mover melhor. Às vezes, nós até mudamos a nossa voz, porque assim a gente, sei lá, se aproxima talvez da santidade. Qual o tipo de pessoa que o Senhor escolhe? Quem era esse homem? Ele era um grande religioso? Quem era esse homem? Era um discípulo? Ele estava esperando o Senhor? A Bíblia fala que Jesus cruzou com ele. Não foi um acaso. Isso foi preparado na eternidade. Mas o Senhor age em quem ele quiser. Não acha que você, por conta da forma, vai se preparar melhor para que o Senhor haja. É claro, nós precisamos ter coração puro e mãos limpas, nós cristãos. Mas o Senhor age em quem Ele quiser. Assim como Ele agiu com esse homem, que nem conhecia Ele. Mas qual é uma das grandes características desse homem que estava mendigando? Ele não sabia exatamente quem era Jesus. Ele recebeu uma cura, mas ele ainda nesse momento ele não sabia que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias. Ele recebeu uma cura. Ele recebeu, antes da cura, ele recebeu uma orientação. Jesus ele aplicou saliva com terra, que é uma das coisas mais inusitadas para se fazer. E ele falou: vai lavar-se no tanque de Siloé. Que nós vimos anteriormente, o que era o tanque de Siloé. Era uma fonte, era um reservatório que trazia as águas lá da fonte de Gion. Era uma obra incrível, né? Acreditada a Ezequias, que vinha por baixo e brotava dentro da muralha. Era fundamental em tempos de guerra e tal, né, para a provisão da cidade fortificada. E a água na Bíblia ela tem um significado de vida abundante. E Jesus é intencional, amém? A gente fala isso em toda a aula, eu vou falar nessa. Então, se você está chegando aqui, assistam as outras aulas. Todas elas vão falar essa frase: Jesus é intencional. Então, ele mandou esse homem se banhar no tanque de Siloé. Ele não perguntou, ele só foi. Então, você que está assistindo esse vídeo, cristão ou não cristão, você pode não saber exatamente quem Jesus é ainda. Você pode ter uma ideia, porque você recebeu algum conceito, de repente você recebeu algum conceito que você está incomodado, não é mais do que isso. E eu te digo, olha, a obediência compensa o entendimento. Então,
não sabendo ainda quem Jesus é, obedece aquilo que está na palavra. Obedece o que ele fala. Porque a obediência compensa o entendimento. A partir da obediência, o entendimento vai vir. A partir da obediência, o livramento vai vir. A partir da obediência, a cura vai vir. Antes da maturidade. Porque assim como esse homem, ele recebeu a cura, ele obedeceu, recebeu a cura, e ele foi fiel à verdade que até então ele entendia. Porque a revelação, ela é gradual, assim como conosco. Porque você, às vezes, você olha para o lado, né, e vê pessoas talvez fluindo num relacionamento maior, fluindo em dons e maravilhas, e aí você pode pensar, isso não é para mim. É só para algum tipo de pessoa. São pessoas especiais. Não. Nós somos filhos amados. E é o mesmo Espírito que está em nós de forma ilimitada. Claro, nós temos dons e chamados, o Senhor distribuiu isso para a edificação do corpo da igreja. Mas nós podemos operar da mesma maneira que Jesus, todos nós. E a revelação, ela é gradual. Então, o princípio de todas as coisas é a obediência. Obedece, assim como esse homem obedeceu. Porque a revelação, ela vai se descortinando. Na medida que você obedece, você começa a se relacionar mais. Você obedece, começa a se relacionar mais. Aí você começa a se relacionar, você desenvolve intimidade maior, você se aliança com Jesus e você se torna um com ele, no final das contas. Obedece. Obedece. Que assim como esse homem foi recebendo cada vez mais do Senhor, da verdade, você também vai fazer acontecer isso com você. Então, nesse momento, nesse ponto, nesses versículos de 6 a 12, até agora, ele recebeu, e ele foi fiel, ele sabe o que ele recebeu a cura, ele foi fiel naquilo. Ele foi fiel, inclusive, à pessoa, que ele não entendia ainda quem era, mas ele foi fiel à pessoa. Eu fui, eu me lavei e agora vejo. E foi um homem chamado Jesus que fez isso. Então, acredite a Jesus. Tudo aquilo que você recebeu na sua vida. Acredite a Jesus. Seja fiel às coisas que recebemos. Nós recebemos livramentos, nós recebemos sustentação, nós recebemos consolo, nós recebemos edificação, exortação, nós recebemos isso. Então sejamos fiéis a Ele, foi Jesus. Mesmo que você ainda não tenha completa revelação de quem Jesus é, ela vai vir com o tempo. Então se mantenha em obediência, como esse homem se manteve. Amém? Mais de água. Vamos lá. É muito versículo, eu não vou ler eles todos, de 13 a 34. O que iniciou aí foi uma verdadeira, uma pressão constante, uma verdadeira sabatina. Assim, existia os governos, os sistemas governantes de cada época, e nessa época não era diferente, eles tentam sistematicamente distorcer a verdade no coração dos homens. Porque o que aconteceu aqui foi uma tentativa de esvaziamento do que o homem recebeu. Veja bem, nunca se tinha ouvido notícia
de um cego de nascença ser curado. Era algo poderosíssimo. E eles optaram, em vez de acolher a verdade no coração, tentar distorcer a verdade para que os fatos se acomodem à narrativa que eles queriam viver. Até hoje é assim. O coração do homem é enganoso. Nós temos as nossas narrativas, nós queremos isso. E nós tentamos, muitas vezes, algumas pessoas, distorcer até o próprio evangelho para que o entorno se acomode na nossa própria narrativa. Isso é pecado, isso é usurpação, como nós vimos nas outras aulas também. E aí o velho papo do sábado. Velho papo do sábado. É pecador porque curou no sábado, foi contra a forma. Não importa a bênção, é a forma. É a forma. E eu já vi isso até hoje em dia em igrejas modernas, onde uma pessoa liberou uma palavra de cura e ela foi repreendida, porque só quem pode liberar cura é fulano A, B ou C. Cargo A, B ou C. Isso acontece até hoje. O sistema governante, pequeno, médio ou grande, tentando distorcer para que o povo continue sendo manipulado, escravo, emocional e politicamente. Então, essa sabatina desse homem não foi para que eles realmente saibam quem foi, será que é o Messias, né? Porque existia nessa época comissões judaicas para que se analisasse certas características de profetas, porque eventualmente apareciam falsos profetas, pessoas se assumindo o Messias, profetas. Isso tinha realmente uma comissão e eu acho até legal. Só que você não pode se valer daquilo que foi criado com um propósito interessante para que você peque, para que você faça maus feitos. E essa narrativa, essa sabatina, essa pressão, essa opressão, essa tentação, essa negação, essa falsa validação não tinha como objetivo descortinar a verdade. O objetivo era descredenciar aquele que ameaçava o sistema governante. Hoje, ainda hoje, existe uma tentativa de descredenciar Jesus, olha, numa tentativa de validar e proteger o sistema de mundo, porque Jesus colide com o sistema de mundo. E a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, que carrega todo o poder e autoridade e escolheu que nós sejamos instrumentos dele. Então, a palavra diz que o mundo irá nos odiar por causa dele. Nós incomodamos o mundo. Eu quero que você entenda isso. Nós somos o ponto de encontro do céu com a terra. Nós somos o ponto de encontro do céu com a terra. O Espírito Santo habita em nós e colide com esse sistema de mundo. Nós somos um ponto de tensão. Se você não está vivendo essa tensão de choque entre duas realidades, reveja o seu evangelho. Eu falei isso em aulas anteriores. Se você não está sentindo a resistência do sistema de mundo, reveja o seu evangelho, porque nós somos o povo que avança e colide com o sistema de mundo, e resiste, e avança, e resiste, e avança,
em Cristo. Não avançamos no nosso próprio entendimento, não avançamos nas nossas próprias forças, e todas as vezes que nós fazemos isso, mesmo munidos da mais extrema boa vontade, nós perdemos. Se você avança com seu próprio entendimento, mesmo querendo fazer a coisa certa, mas se é o seu próprio entendimento, a tua própria força, possivelmente você não vai obter o êxito que você imaginava e às vezes vai vir até afronta sobre a sua vida. Porque nós avançamos em Cristo. Se o nosso pastor fala vai, nós vamos. Se o nosso pastor fala fica, nós ficamos. Simples assim. Para isso nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Então esse foi um massacre. Como é que você recuperou a vista? Como é que um pecador faz isso? O que você fala sobre ele? Pô, como é que você nasceu cego e pode ver agora? Fala a verdade. Esse homem é pecador. Hein? 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 O que ele fez para você? Como abriu os seus olhos? Como aconteceu isso? E a covardia foi tanta que eles chamaram até os pais do homem. Porque, veja, os pais dele, eles recuaram. Os pais dele, eles sentiram medo. Ele já tem idade, fala com ele. Eles tinham medo dos judeus, isso está exposto aqui. Porque existia um decreto de expulsão da sinagoga aquele que confessasse que Jesus era Cristo. Só que o homem, você se lembra que eu falei que ele não sabia quem era Jesus, mas ele foi fiel à verdade e a obediência dele fez com que ele mergulhasse na revelação. A obediência faz com que nós mergulhemos na revelação, porque nós obedecemos e recebemos e começamos a compreender. E esse homem que recebeu a visão, ele, calma, olha só, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, ponto. Contra fatos não há argumentos. Não existe argumentos que vocês possam fazer a mim que me retirem dessa verdade. Hoje, o que acontece muitas vezes é que, assim, eu falei isso numa aula anterior, a mentira dita 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Isso, inclusive, ela foi usada para dominar nações inteiras, né? Essa frase foi um ministro de propaganda de um sistema terrível que dominou a grande parte da Europa. Uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. E isso é o que o sistema de mundo faz. Hoje ainda, os maiores absurdos eles são repetidos com uma certeza. Os maiores absurdos são repetidos de uma maneira tão veemente que aqueles com a mente mais frágil, aqueles que não estão conectados à verdade, eles começam a... Ué, se todo mundo está falando, deve ser. Você imagina esse ex-cego com tantos letrados e sacerdotes e mestres da lei, e naquela época eles eram realmente tidos em alta conta. E ele se posicionando, porque repara, a palavra diz que ele estava mendigando. Por muito menos nós mudamos de opinião, muito menos quando você se depara com alguém com mais dinheiro que você, mais cultura que você, alguém que sabe mais versículos da Bíblia do que você. Por muito menos a gente se deixa oprimir e começa a duvidar daquilo que antigamente a gente tinha como certeza. A gente viu isso recentemente. Pessoas firmes na fé tomando decisões que não fazem sentido para um cristão. Por quê?
Está todo mundo falando. Deve ser verdade. E aí você tem esse cego, esse mendigo, esse. Você imagina um cego de nascença, não é igual o cego de nascença de hoje, que você tem toda uma rede de apoio, toda uma rede de suporte, família. O cego de nascença, ele era um pária. Repara, ele era mendigo e tinha pai e mãe. Possivelmente o pai e mãe deles abandonaram eles. Chamaram os pais dele. E ele era mendigo. Porque ele era rechaçado, porque ele era tido como amaldiçoado. Era um pária da sociedade. É esse homem, é esse homem socialmente excluído, socialmente tido como menor, que poderia ter todas as carências do mundo, poderia ter todas as fragilidades do mundo, poderia usar isso como vantagem e falar: não, quem sou eu? Eles estão falando, então eles estão certos. Esse homem se posicionou dizendo: isso é extraordinário, lá no versículo 30. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. No 31, depois que eles acusaram Jesus de ser pecador, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Foi esse homem que se posicionou dessa maneira. Foi esse homem, culturalmente excluído. E é assim que nós devemos fazer. Mudem vocês. Se você for cercado por pessoas que depõem contra a palavra do Senhor e te colocam no lugar menor, que tentam te oprimir, que tentam atribuir um peso de negação, a tentação da pertinência. Veja, a pertinência ela gera uma tentação, porque você ir contra a maioria automaticamente gera exclusão. Mas você ir a favor da maioria automaticamente te gera um sentimento de pertinência. Isso é uma tentação da alma. E muitas pessoas com uma carência enorme acabam sucumbindo a isso. Concordar com os maiores absurdos, sendo que porque a maioria está falando, já te faz ser junto. E dá medo ser separado. Mas eu quero te encorajar a perceber a presença do Espírito Santo em você, você cristão. Você e Deus já é a maioria, você não precisa de mais nada. Nas nossas universidades, jovens cristãos entram, eles não ficam um mês firme na fé, muitas vezes. Dependendo da faculdade, até uma semana. Porque não resistem à pressão. Mas em nome de Jesus eu falo, você e Deus, você e o Espírito Santo, você e Jesus, vocês já são a maioria. Resistam, mudem vocês. Não tenham medo de serem excluídos. O Senhor vai mandar consoladores, pessoas de Deus, além do próprio Consolador, que é o Espírito Santo, mas eu digo, vai mandar pessoas, vai mandar o povo dele, para que você não se sinta sozinho. Firme. Nós precisamos ser como esse homem. Porque veja o que eles falaram no 34. Assim, é a fala de quem não tem mais argumento. Você nasceu cheio de pecado, como ter ousadia de nos ensinar? A acusação é o argumento de quem não tem argumento.
A acusação é argumento de quem não tem argumento. Ah, você. Ah, então você. Em nome de Jesus, eu declaro um revestimento de ousadia em você e em mim. Um revestimento de graça e poder. Eu declaro que a nossa identidade, a partir dessa aula, vai dar um passo à frente na revelação de quem nós somos em Cristo e de quem o Senhor é em nós. Para que nós, diante dos acusadores, para que nós, diante dos opressores, nós consigamos ter o mesmo posicionamento desse homem. Ser fiel, ser obediente, ser fiel ao que recebeu e ser fiel à pessoa que operou nele, mesmo ainda sem saber quem era Jesus, na verdade. Coisa que vai mudar agora. Versículo 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Uau! 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 Então o homem disse: Senhor, Senhor, eu creio, e o adorou. Uau! Disse Jesus: Eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Veja bem, esse homem recebeu a cura. Esse homem recebeu a cura. Uma cura extraordinária, uma cura de nascença. Mas veja, a cura não é o fim em si próprio. Ele não recebeu a cura e foi curado, e foi embora, e acabou aí. Uma libertação de uma doença, um livramento, ele não é o objetivo em si. O objetivo é nós sabermos quem fez essas coisas em nós. O poder de Deus, ele se manifesta, mas para que o reino de Deus seja percebido, para que Jesus seja percebido. Sinais e maravilhas não são finalidades em si. Mover do Espírito, manifestações do Espírito, montanhas se movendo, se atirando ao mar, não são finalidades em si, porque se assim fossem, seriam apenas um espetáculo, como algumas pessoas até usam e fazem isso errado. Saber quem opera os milagres e através de quem os milagres são operados, esse é o objetivo. A verdade que liberta é saber que Jesus em nós faz com que nós tenhamos poder para curar, poder para salvar, poder para libertar. Saber quem fez faz a diferença. Esse homem, ele não sabia. Ele sabia que foi um homem, foi Jesus, sim. Ele sabia com sentidos humanos. Mas o evangelho, as boas novas, elas são percebidas com sentidos espirituais. Porque a revelação que esse homem teve foi gradativa. Começou com a obediência dele. Começou com a obediência dele. A obediência em fazer o que Jesus mandou. A obediência em ser fiel à cura que ele recebeu. A verdade, ser fiel ao homem que realizou isso, a pessoa que realizou isso. E agora, no último estágio, a obediência dele foi recompensada com a revelação de quem Jesus é. Essa
Esse foi o grande ganho desse homem. Porque ele recebeu a cura anteriormente. Agora, ele recebeu o sozo do Senhor. Ele recebeu a plenitude do Senhor. Nesse momento, onde ele adorou Jesus, ele recebeu o sozo, a cura, a salvação, a libertação, a plenitude disponível. Então, se você recebeu alguma cura, amém. Mas nós vamos receber a plenitude do Senhor, o sozo do Senhor, quando nós damos toda a honra e glória a Ele. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelas pequenas coisas, pelas coisas médias e pelas coisas grandes para nós. Porque a palavra diz que nada é grande demais ou difícil demais para Ti, Senhor. Muito obrigado por isso. Saber quem nos livrou, quem nos salvou, quem nos curou é o objetivo. Então, que essa verdade me liberte, que essa verdade te liberte. E que nós consigamos exercitar os nossos sentidos espirituais, porque os nossos sentidos humanos não são suficientes para que nós compreendamos a dimensão do Evangelho. Ah, então como eu faço isso? Você não precisa fazer nada, você já recebeu o Espírito Santo. E se você não aceitou Jesus ainda, agora é a hora. Se você que está assistindo esse vídeo não assistiu, não recebeu Jesus, liga para algum cristão amigo seu e pede orientação. Se você ainda não está numa igreja, liga para alguém que você conhece, porque o Senhor, o remanescente dele está espalhado. Entrega a sua vida e começa, dá esse passo de obediência, dá esse passo de fé, seja fiel, porque o Senhor vai se revelar para você e os seus sentidos espirituais vão ficar aguçados. E isso é maravilhoso. Porque a verdadeira escuridão, meus irmãos, é não conhecer Jesus. Essa é a verdadeira cegueira. É não conhecer Jesus. Lá em Atos 17:30, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Você que está tendo contato com esse vídeo, você está tendo contato com a palavra viva. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Seja o agente de sozo, seja o agente da plenitude do Senhor. Obedece. Acredita. A Ele toda a honra e toda a glória. E se posiciona. Porque nós não somos desse mundo. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Nós estamos passando por aqui a trabalho. Mas nós estamos engolfados num sistema de mundo opressor. Mas a Bíblia diz que nós temos ferramentas o suficientemente fortes para destruir tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, para destruir fortalezas. Nós temos ferramentas espirituais o suficiente. Nós não lutamos com armas humanas, nós lutamos com armas espirituais. Nós já temos isso. Você que recebeu Jesus, você já tem isso. Então se posiciona na sua identidade, para que você saiba quem você é e o que está disponível a você. E você resista. E não se sinta minoria no lugar que você está aí. Não se sinta minoria. Pode ser numa faculdade, no trabalho, na sua casa, ou às vezes até na própria igreja. Não se sinta minoria. Você que tem a palavra do Deus vivo, a revelação. Ora. Não tenha raiva das pessoas. Não use a arma do mundo contra ele mesmo. Não combata ódio com ódio, raiva com raiva, agressividade com agressividade, desprezo com desprezo, amargura com amargura, ironia com ironia. Não faça isso. Eles podem, a gente não. Eles podem, a gente não. Tome posse daquilo que está disponível, da sabedoria, do discernimento, do poder de Deus e avance. Porque existe uma medida para cada um. Existe um propósito para cada um. E que em nome de Jesus, a partir dessa aula,
você consiga se conectar cada vez mais com o seu propósito. Para que você e eu, nós não erremos o alvo. Porque o Senhor colocou uma missão no coração de cada um. E que isso fique cada vez mais claro para nós, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Até a próxima aula, viu?